Oi, gente! Hoje, dia 23 de abril, é dia do livro. E eu, como vocês sabem, sou professora e aqui na Câmara sou presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Tem sido um prazer muito grande e eu levo muito a sério acompanhar tudo que envolve a educação do município. Uma medida muito recente tomada pelo Poder Executivo e que tem tido meu acompanhamento bem próximo é a mudança de local da Biblioteca Taliba Lago. Eu cresci no meio dos livros. Na minha infância eu estudava no Instituto e todo sábado de manhã eu estava lá na hora do conto, na livraria Boutique do Livro, que é um lugar que me marcou muito na infância. Por isso, por ideia da minha assessoria, depois de nós conversarmos, eu decidi trazer para vocês 2 livros bem legais, um de ficção e um de não ficção, que me envolveram muito, um inclusive eu estou relendo, que é esse aqui, e falar para vocês um pouquinho sobre eles, como uma dica literária, porque nesse período tão difícil que a gente está, esse período da pandemia, é muito fácil ser assolado pela desesperança. E eu acho que a literatura tem esse papel de fazer com que a gente sonhe sem sair do lugar, com que a gente viva outras realidades. Por isso, vamos lá então, conhecer um pouquinho mais desses livros. Esse aqui, o de ficção, se chama O Fim das Boas Maneiras, e o título para mim já é provocativo o suficiente para que eu queira ler um pouco mais dessa história. A autora se chama Francesca Marciano e o livro, gente, ele é cheio de quebra de tabus. Porque esse livro aqui, ele fala sobre uma fotojornalista que tinha parado de trabalhar na área por causa de um relacionamento e da vida assentando de uma forma mais tradicional, mas o relacionamento termina. E aí ela vai viajar ao mundo com uma amiga jornalista, toda revolucionária, toda diferente, que é a Imo. Então a gente tem a história da Maria e da Imo. As duas vão lá para o Afeganistão acompanhar uma pauta muito séria, o suicídio de jovens afegãs que não querem ser obrigados a casar. Então é um assunto que, poxa, a gente já vai cheio de pré-julgamento, né? E o que acontece é toda uma desconstrução e um respeito maior à cultura afegã que a Maria principalmente adquire quando ela tá lá. Para entender um pouco mais, eu acho que vale a pena ler o livro, porque eu sou linguaruda, daqui a pouco vou contar o final da história. Mas eu marquei um trecho aqui para vocês que tem um pouco de todas as reflexões que são discutidas no livro. Olha só. Eles estavam falando sobre quais são as diferentes prisões que as mulheres passam, né? Porque a gente pensa, nossa, a mulher afegã é uma prisioneira. Ela sequer pode mostrar o rosto. Ela tem que se casar em um casamento arranjado. Mas olha só que reflexão interessante que falaram com as duas. Malik, que é um outro personagem do livro, quer saber o que você vai escrever em sua matéria depois dessa viagem. Vocês vão dizer que muçulmanos são atrasados ou bárbaros porque nossas mulheres se cobrem para preservar seus rostos? Ou vocês vão dizer que os ocidentais são selvagens, uma vez que vocês permitem que suas mulheres se cortem em pedaços e se encham de produtos quando perdem a juventude e a aparência, que vão embora de qualquer jeito? É provocador, né, gente? Então eu acho que vale a leitura. Esse livro é muito bom, ele me fez ver o mundo e principalmente ver culturas diferentes com muito mais respeito. Então fica aí a recomendação, O Fim das Boas Maneiras. O outro livro que eu recomendo é um best-seller, é esse aqui, O Povo contra a Democracia, e ele é de não ficção. Por que nossa liberdade corre perigo e como salvá-la? A gente sabe que a ascensão de autoritários, de pessoas que não respeitam os outros poderes, não acontece só no Brasil, com o governo do presidente Jair Bolsonaro. A gente tem essa ascensão e todo esse desrespeito ao jogo democrático em vários países do mundo. Na Europa a gente vive isso, nos Estados Unidos eles viveram isso com a ascensão do Donald Trump, que foi derrotado agora nas urnas pelo Joe Biden. E esse livro estuda um pouco desses casos que acontecem em vários países do mundo. Traz exemplos, traz demonstrativos de sucesso, demonstrativos de fracasso, fala pra gente que a juventude não vai nos salvar, então dá um pouquinho de desespero essa parte. Mas eu trouxe pra vocês também um trechinho dele, que fala pra gente sobre quais são as 3 principais maneiras de vencer os autoritários e aqueles que desrespeitam o trâmite da democracia. O principal lugar para essa vitória é nas urnas. Vamos entender um pouco mais sobre como que é isso. Eles falam, gente, que o que é necessário para a gente vencer um populista nas urnas? A primeira coisa é que é preciso união. É preciso união entre todos aqueles que discordam do líder autoritário. Como alguém poderia falar isso para as nossas lideranças que discordam do presidente Jair Bolsonaro, né? Se todo mundo se unisse, acho que o cenário seria melhor. Mas o que eles falam aqui? Em praticamente todos os casos em que os populistas assumiram o poder ou foram reeleitos, e o livro fala muito sobre como a reeleição de um populista autoritário é muito perigosa para o país, divisões profundas nas fileiras dos oponentes tiveram papel relevante.
Isso lembra alguém de alguma coisa? Imagina só se a gente conseguisse unir todas as nossas lideranças que se dizem contra a forma atual do governo lidar com o Brasil, né? O tal do somos 70%. O que será que a gente ia conseguir se a gente partisse dos pontos em que a gente concorda para renovar, para retomar os rumos democráticos do país e depois a gente começasse a discutir aquilo que a gente discorda? Bom, é uma sugestão. A segunda lição que eles falam é sobre a enorme importância de falar a língua das pessoas comuns e de se conectar com a preocupação dos eleitores. Eu vi muito isso em alguns candidatos à presidência em 2018 e também vi aqui na eleição municipal em Divinópolis. Não adianta ficar falando sobre índices econômicos e taxas e tudo mais. É lógico que a gente tem que falar sobre tudo isso, mas a capacidade do líder está em simplificar esses termos, em falar de forma mais simples. Eu fiz isso aqui no plenário na Câmara na terça-feira, quando eu expliquei para as pessoas o que era o Fundeb. E olha que eu ainda tenho muito a aprender nessa trajetória de liderança. Mas eu acho que é isso que a gente espera dos nossos grandes líderes a nível nacional, que eles simplifiquem o discurso e traduzam para as pessoas o que eles estão dizendo. Afinal, a maioria da população não tem tempo, não tem energia e não quer também estudar todas essas questões. E eles não devem ser julgados por isso, porque afinal a gente tem os servidores, a gente tem os políticos justamente para esse papel. A terceira lição pontuada é sobre a enorme importância de passar uma mensagem positiva, em vez de ficar enumerando obsessivamente os defeitos dos oponentes. Quando a gente tem como oponente um populista autoritário, gente, é como se a gente estivesse jogando xadrez com pombo. Eu não sei se você já jogou xadrez com pombo, mas é assim, o pombo vai lá, ele vai derrubar todas as peças, ele vai fazer uma bagunça na mesa e a culpa ainda vai ser sua. Ele ainda vai sair voando e achando que está arrasando, se gabando. Então, muito mais do que ficar apontando todos os defeitos do oponente, é importante, para vencer esses populistas autoritários, trazer uma mensagem positiva, falar de soluções, falar daquilo que pode de fato mudar e melhorar a vida das pessoas. Eu acho que se a gente se atentar para essas 3 lições, a gente pode reconstruir a história do nosso país. E aqui em Divinópolis eu estou fazendo minha parte por isso. Se você também gosta de ler, se você também acha que o Dia do Livro tem que ser comemorado, que a literatura, que a cultura, que o estudo, que a ficção e a não ficção são formas de salvar e de mudar a nossa vida e os rumos da nossa vida mesmo, então eu estou no mesmo time que você. Deixa essas 2 indicações, o fim das boas maneiras e o povo contra a democracia. Espero que vocês gostem e quem já leu, comenta aí embaixo o que achou, tá bom? Beijo!